Seguindo por aqui é a hora de culinária no Vitrine Revista, então bora para nossa receita de hoje. E eu já estou aqui na nossa cozinha com a nossa maravilhosa Viviane. Tudo bom, Vivi? Prazer te receber hoje aqui, viu? Maravilha! Nossa super empresária, chefe de cozinha também, entendeu? Manda bem em tudo. Veio junto com o maridão fazer o nosso super hambúrguer na semana passada. Isso. Eu falei, tu cozinha também, minha senhora? Claro. Eu falei, então tu vem no Vitrine também. Maravilhosa, aceitou o convite hoje, tá por aqui. Obrigada, viu? Nada. E hoje nós vamos fazer um risoto com linguiça toscana e também repolho. Isso, nós trouxemos uma receita diferente, Paty, porque o risoto, as pessoas têm muito aquele tabu que ele precisa de ingredientes muito elaborados, né, ou até as combinações também, né? Então, nós trouxemos com linguiça, que é um produto comum, e o repolho, que as pessoas não imaginam. Isso, aí que tá o negócio. Nunca na vida, entendeu? Repolho? Eu falei, mas é a salada, vai fazer a salada? Não, olha lá, no risoto. É juntinho? Juntinho, com a Essa linguiça. eu quero ver. Então, bora lá. Vamos lá? Como que a gente vai começar a nossa receita? Nós vamos começar com a base do risoto tradicional, né? Então, nós vamos começar com a manteiga. Vamos colocar uma colher de manteiga. Deixa ela derreter aqui um pouquinho. Ali do ladinho eu já tô vendo que tem uma outra panela que é com caldo. Isso, é um caldo que sempre que for fazer esse risoto italiano, nós indicamos deixar um caldo de legumes ou um caldo de carne pronto e quente para que ele possa, você ir regando ele aos poucos. Entendi. Então colocamos a cebola. Certo. E vamos deixar ela ficar translúcida. Tá bom. Aqui o nosso fogão tá bem rapidinho já. Aí a cebolinha tu picou ali em cubinhos mesmo, né? Isso, cebola em cubos. Tá, às vezes a pessoa não gosta de cebola. Não tem problema, né? Coloca o temperinho que gosta. Ah, mas... ali também vai na receita, se quiser? Então, ele é bem tranquilo, porque conforme ele vai cozinhando com o arroz, ela vai dissolvendo também. Então, ela não fica tão aquela coisa crocante, né? Então, aqui, ó, a nossa cebola ela já tá transparente. Nós vamos, então, agora entrar com o arroz, que é uma xícara de arroz arbóreo ou arroz de risoto, né? Um arroz já Vivi, essa coisa da medida é um negócio sério, né? Porque assim... Porque você nunca sabe, né? Fica só, você fala assim, são quantas pessoas? Ninguém se mexe. Contou lá. Deu 5 pessoas. E agora? Quanto que eu coloco de arroz? O arroz arbóreo, ele rende bastante. Então, geralmente, uma xícara, ela dá para 2 a 3 pessoas, dependendo do que você tiver a mais de acompanhamento. Às vezes, você faz ele assim, né? Que nem esse, ele tem carne e o repolho. Então, ele já rende um pouquinho mais. Tá. Então, assim, dependendo se você vai fazer para um almoço ou para uma janta, ele serve umas 2, 3 pessoas. Entendi. Porque eu já caí na besteira de colocar um monte de arroz ali, aí depois virou só em e virou só em arroz. E agora? E agora nós temos um segredinho, que o arroz arbóreo, a hora de você colocar o vinho, é quando você vê que o meinho dele só tem uma partezinha branca. Ele tá ficando transparente e ele fica com esse meinho branco. Então, nós colocamos aqui meia xícara de vinho branco seco, tá? Então, qualquer vinho, né? Ai, precisa ser aquele... Não, tem vinho hoje especiais para risoto, que ficam maravilhosos, mas se você tá em casa lá... Tem aquele seu vinho mais simples, branco, seco, pode usar que não vai dar erro. Cachaça também pode? Cachaça você deixa pra caipirinha, entendeu? Cachaça deixa pra caipirinha. Porque a função do vinho aqui é pra ele soltar um pouco mais do amido desse arroz. Tá. Então ele vai fazer o quê? Ele vai dar cremosidade pra esse risoto. Então aqui, ó, ele já deu uma evaporada, conforme nós vamos mexendo, ó, nós não sentimos mais o cheiro de álcool. Certo. Então já dá pra entrar com o caldo. Aí vem o segredo, Paty, que muita gente pensa, mas não é igual o arroz normal que eu coloco ali, deixo e esqueço? Não. O risoto, você tem que ficar mexendo para ele ficar cremoso. Porque, assim, o segredo do risoto, ele não é você colocar creme de leite. Existem algumas pessoas que colocam nata, creme de leite para dar aquela cremosidade. Mas o segredo desse arroz é você mexer. Então, você tem que ficar mexendo. Isso aqui vai em torno de uns 10 a 15 minutinhos. Né? Então, você tem que ficar ali, regando, ele vai secando, você vai regando, vai colocando
e vai deixando ele no ponto. Olha lá que maravilha. Na época das nossas mães, as avós era polenta, né? Você não podia parar de mexer. Aí passou esse negócio da polenta, criaram aquela polenta que é a tal da polentina, que você só coloca lá, aí vieram o quê? Com o risoto. Com o risoto. De arroz arbóreo. É porque é pra trabalhar que é pra gente ficar aqui, ó. Trabalhando o braço, você tá me entendendo? E conforme ele vai secando aqui, você vai colocando as conchas. E uma dica, assim, bem importante para não atrasar até esse processo, Paty, é deixar sempre o caldo quente. Então, não trabalhar com um caldo frio. Você vai trabalhando com o caldo quente. Mas eu deixo secar, por exemplo, você colocou agora, eu deixo secar todo esse para daí colocar mais ou não? Não, você vai colocando. Conforme você vê que ele dá uma reduzidinha, você já coloca e vai mexendo. Ó, e você pode ver como a água tá bem cremosa. Sim. Né? Então, você vê que ele vai soltando esse amido e no final ele vai estar bem cremoso. Em média de 10 a 15 minutinhos. Isso, e daí a pessoa vai experimentando ali com a colherzinha, né? E pega assim, que tem gente que gosta dele um pouco mais passado, assim, né? E tem gente que gosta mais ao ponto. Daí vai do... mais ao ponto, né? Então, mais ao ponto, ele é uns 8 a 10 minutos. Tá, então, perfeito. Ele mais passadinho. Aí, em que momento vai entrar a nossa linguiça toscana? Então, quando você provar ele, que tiver assim, que você falar assim, não, eu acho que eu preciso de mais uma conchinha de água, aí você coloca a linguiça e o repolho. Porque a ideia do repolho é ele não perder a crocância. Então, não dá pra deixar ele ficar cozinhando ali, senão ele vai virar aquele... Repolho cozido. Repolho cozido, isso. A ideia é ele ficar um pouco, levemente cru, pra você sentir aquela crocância dele. Então, ele, assim, é um dos últimos a ser colocado. Você que maravilha! A carne, você pode até colocar ela um pouquinho antes pra ela ir soltando o sabor junto da linguiça no risoto. Aí, você finaliza com o repolho, o queijo e um pouquinho de manteiga para ele dar mais um pouquinho de brilho e cremosidade. Aí mexe e sirva para os seus convidados. Isso. Que maravilha. Bom, daqui a pouquinho então nós teremos esse risoto maravilhoso, entendeu? Servido para Patrícia Sonsim. Como sempre digo aqui, eu faço isso por vocês, nossos telespectadores, provar as receitas, entendeu? Saber o tintim por tintim, para vocês, todos que nos acompanham todos os dias por aqui. Mas se você sentiu aquela vontade, tem uma linguiça lá na sua geladeira. Qual outra proteína a gente pode substituir aqui? Dá pra colocar calabresa, às vezes tem calabresa, tem bacon. Tá vendo? Você pode colocar também, às vezes tem um bifezinho, mas ele bem picadinho. Porque assim, o segredo é essa base do risoto, né? Aí as harmonizações, fica a imaginação de cada um. Tá vendo só? Perfeito então. Viviane, minha linda. A cozinha do Vitrine Revista é sua, fica bem à vontade, daqui a pouquinho eu volto então para provar essa delícia. Tá bom então. Bora lá seguindo com o Vitrine, porque agora eu vou pra cozinha experimentar delícia, esse risoto delicioso e maravilhoso que a nossa super chefe empresária Viviane preparou pra gente. Tá prontinho. Que delícia. Me conta pra quem vão os beijos e abraços de hoje, Vivi. Ai, são muitas pessoas, vou mandar para minhas pequenas, então, pra Júlia e pra Lana, pra minha sogra, pra minha mãe, pra família toda. Isso aí, pros lembrados, pros esquecidos. Isso, minhas sobrinhas. Qual que é o Instagram, linda? Vou colocar da empresa, que é o @Rexburger, né? Que é lá nós fazemos hambúrguer diferente hoje aqui, mas hoje aqui sai um risoto, mas não é hambúrguer. Então... Esse prato nós não temos lá, mas enfim, hambúrguer... Lá, Rex, gente, você já conhece, né? Se não conhece, bora conhecer, gente. Seguir lá no Instagram e curtir também essas delícias. Bom, então agora chegou aquele momento, né? Câmera 1, diretor? Ai, Ademarzinho. Não vai cair, Ademarzinho. Ele insiste, ele fala que sempre vai cair, nunca. Quer, Ademarzinho? Tirar o olho daqui. Viviane, minha amiga. Ó o repolho, ó. Ó o creque. Diferente, né? Diferente, saboroso, maravilhoso. Parabéns. Obrigada, amor. Obrigada você pela presença. Obrigada pelo convite. Honra você aqui juntinho com a gente no Vitrine Revista. Estaremos mais vezes. Já fica o convite para você vir mais vezes para nossa cozinha, tá bom? Legal. Ó, beijo grande para você e para toda a sua família. Gente, obrigada pela companhia. Amanhã, não esqueçam, Vitrine Revista mais cedo, às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo do Seminário São José. Beijo grande a todos e fui! Tchau. Ainda não, tem risoto. A Patrícia Sonsim.